na nossa segunda aula de monitoria de estatística. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela primitiva, rol, a distribuição de frequência com intervalo de classe, sem intervalo de classe e fazer alguns exercícios. Bom, tabela primitiva. A tabela primitiva, ela é a junção de dados que foram coletados da primeira vez, sem que a gente tenha feito nenhum tipo de manipulação neles. Nesse exemplo do slide, a gente tem uma tabela primitiva de 40 alunos de uma escola pública do Distrito Federal. Dá para a gente ver que os dados eles estão totalmente fora de ordem. E é exatamente aí que entra o rol, para poder ajudar a gente e para que a gente consiga dispor os dados de forma crescente ou decrescente, depende de quais tipos de dados você está tratando. Nesse caso, eu ordenei por ordem crescente, do menor para o maior. Aí, a partir desse rol, a gente já consegue ter, por exemplo, a minha amplitude amostral. O que é a minha amplitude amostral? É o meu último dado da frequência menos o meu primeiro dado da frequência. Nesse caso, é 25 menos 15, que dá um total de 10. Aí já dá para a gente perceber muitos outros dados, como, por exemplo, que a maior repetição de números é 17, que a menor idade que eu tenho é 15, o máximo é 25, e N outros tipos de análises que você precisa fazer de acordo com os dados que você tem disposto. Bom, falando de distribuição de frequência sem intervalo de classe, ela é somente a ordenação dos dados do rol, de acordo com o número da sua frequência. Idade 15, no rol, ela aparece 3 vezes, 16, 6, 17, 8, e assim por diante. É uma distribuição muito simples, né? É só você ver a frequência que os seus dados eles vão aparecendo de acordo com a sua tabela primitiva e após ter feito o seu rol. A distribuição de frequência com intervalo de classes, ela já é um pouquinho diferente. Ela traz o agrupamento por classes. Antes o nosso rol, ele estava de acordo, né, com a distribuição sem intervalo de classe, ele estava muito grande. O que eu fiz? Eu ordenei os dados de 15 a 17, 17 a 19 e assim por diante. A gente tem que prestar bem atenção nesse ponto, em intervalo aberto e intervalo fechado. Aqui dá para você ver que os meus intervalos são abertos. O que isso significa? Significa que quando eu conto o meu FI, que é a minha frequência, do 15 ao 17, você não pode contar esse número 17. Você para no número anterior ao 17. A sua contagem da sua frequência do 17, ele vai aparecer a partir da segunda classe. E assim por diante. Do 17 você não vai contar o 19, na terceira classe você começa com 19 e não conta o 21. A gente pode perceber que a gente tem uma diferença na quinta classe. Que eu coloquei um intervalo fechado no 25. Por quê? Porque a gente conta do 23 ao 25 e não tem necessidade da gente criar mais uma classe para os dados, já que eles se encerram no 25. Bom, falando agora um pouquinho da distribuição de frequência, quando a gente faz a distribuição, a gente consegue fazer algumas análises para a gente ver o comportamento dos dados. O primeiro dado que a gente analisa é o FI, que é exatamente a minha frequência absoluta, que nada mais é do que a minha repetição de dados iguais dentro de um intervalo de classe. Se você vê o rol que eu apresentei no primeiro slide, eu fiz a contagem de quantos números tem, desde 15 até o último valor anterior a 17. A minha frequência é 9. E assim por diante. E no final eu coloquei a soma, que no caso deu 40 dados no total, né? Que é exatamente a idade de 40 alunos de uma escola do Distrito Federal. O próximo dado que a gente analisa é a frequência relativa, que ela fica aqui. O que é essa frequência relativa? É exatamente a razão entre a minha frequência simples e a minha frequência total. Então, esse 0,225 é um 9 dividido pelo 40.
O 0,300 é o 12 dividido pelo 40, e assim por diante você vai obtendo a sua frequência relativa. O próximo é a minha frequência acumulada, que é exatamente quando eu estou fazendo a minha acumulação de dados com valores anteriores e inferiores. O que eu fiz aqui no meu F1 maior? Eu repeti o primeiro dado da primeira classe, as 9 repetições, 9 mais 12, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 7, 35. 35 mais 5, 40. O final sempre vai ser igual, o final do seu F1 maior sempre vai ser igual ao seu F1 menor. F1 maior e menor que eu falo é que a minha frequência absoluta, o F dela, ele é em letra minúscula. Já a minha frequência acumulada, ele é um F maiúsculo. A última análise que a gente faz é exatamente a frequência relativa acumulada, que é exatamente a mesma coisa da frequência acumulada, só que a gente faz com o nosso FR menor. Eu repeti o meu 0,225 e somei com 0,300, 125, 175, 700, e por aí a gente foi fazendo toda essa análise até que aqui deu 1 e aqui também deu 1. Então, a nossa frequência está correta. Agora, a gente partindo para algumas resoluções de exercícios, as notas de 32 estudantes de uma classe são descritas a seguir. Aqui já dá para a gente ver que é o dado da nossa tabela primitiva, porque ele não está fazendo nenhum sentido ainda. Determinar. Letra A, o rol. O que é um rol? O rol é a ordenação por valores decrescentes ou crescentes, de acordo com os dados que você está analisando e na melhor percepção que você vai ter dele. Eu fiz do menor para o maior. Aí aqui já dá para a gente ver que tem repetição 0, que a minha repetição 5 é a que mais se repete, né? O número 5. Então, o rol é exatamente você fazer isso. Você pegar a sua tabela primitiva e transformar ela em ordem crescente ou decrescente. Letra B, as distribuições de frequências. Bom, dado o rol, a gente consegue montar a nossa tabela de frequência. Agora, como o meu rol está ali em cima, eu consigo fazer um FI mais apurado com vocês. Eu dividi a minha classe, né? E o meu primeiro FI foi 0 até 1,5. Vamos lá. 0 até 1,5. 1, 2, 3. Não conto o 1,5 porque ele é um intervalo aberto. Ele não é um intervalo fechado. Do meu 1,5 até o 3. 1, aí sim eu conto 1,5. 2, 3, 4. Aí a gente parou, são 4 dados. Agora esse 3,5 a gente conta aqui embaixo e assim por diante. A soma total dos meus dados vão dar 32 análises. 32 dados, na verdade. A minha frequência, que é exatamente o meu FI menor dividido pelo meu total, que é esse 3 dividido por 32, 4 dividido por 32 e assim por diante. E a soma sempre vai ser igual a 1. Minha frequência acumulada, que é exatamente o meu FI menor acumulado com o próximo número em diante, falando do FI maior. 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12 e assim por diante. Meu FRI, que é a minha frequência relativa acumulada, né? Que é o meu FR maior. É exatamente a mesma coisa que o FI, só que você troca os dados. Aí eu repeti o primeiro dado do meu FR e fui somando com o dado seguinte. Dada a nossa distribuição de frequência, a letra C pede para a gente fazer a amplitude total da distribuição. Eu coloquei o meu rol ali em cima. A amplitude total é exatamente o meu último valor, o meu último dado da tabela, menos o meu primeiro dado da tabela. No caso, o 8,5, que o 8,5 é o último, ele está aqui. E o meu 0, né, que é o meu primeiro dado, de acordo com o meu rol.
8,5 menos 0 vai dar igual a 8,5 nesse caso. Bom, eu trouxe a tabela de frequência que a gente acabou de construir e também trouxe o nosso ROM, para a gente conseguir fazer a próxima questão. Letra D. Qual que é o limite superior da segunda classe? Bom, dá para a gente ver aqui que a segunda classe é essa daqui, que ela vai no intervalo fechado de 1,5 até um intervalo aberto de 3. O que significa? Que eu vou contar o meu número desde 1,5 até o anterior de 3. Então, é 1,5, 2, 2, 2,5 e parou aqui. 3,5 já é maior do que 3. O que ele está pedindo? O meu limite superior da segunda classe. Isso daqui, na verdade, é uma pegadinha, porque quando você olha por cima, você não tem conhecimento de intervalo aberto e intervalo fechado, você vai acabar respondendo que é 3, sendo que, na verdade, não é. É 2,5. Letra E. Qual o limite inferior da quarta classe? Quarta classe está aqui. Limite inferior da quarta classe. Bom, a quarta classe ela é um intervalo fechado em 4,5 e aberto em 6. O que isso significa? Que eu começo a contar a partir de 4,5. Dado isso, o meu valor inferior da quarta classe ele é um 4,5, exatamente porque ele está num intervalo fechado. Letra F. Qual o ponto médio da terceira classe? Terceira classe está aqui. Quando a gente fala de ponto médio, é exatamente o seu limite superior mais o seu limite inferior e o total disso dividido por 2. Então, terceira classe, 4,5 mais 3, que vai dar igual a 7,5, dividido por 2, vai dar 3,75. Esse é o meu ponto médio. Bom, pessoal, foi isso. Qualquer dúvida, meu contato está aí. Vocês não hesitem em entrar em contato comigo. Valeu e até a próxima aula.